Começamos hoje então mais um programa, o WeCast, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre climatização. Nós vamos entrar nesse mundo de climatização, tanto para projetos residenciais, comerciais, corporativos. Nós estamos hoje aqui muito felizes com o pessoal da Bravo Ar, o Israel, diretor executivo do Grupo Bravo. Existem duas empresas, né? A Bravo Engenharia e a Bravo Ar Store, e a Camila, diretora comercial da Bravo Ar Store. Sejam muito bem-vindos, gente. Estamos muito felizes em ter vocês aqui com a gente. Bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Assim como a Camila já disse, né? O prazer é nosso, né? E eu espero que seja um momento muito especial, né? Que dividir a gente consiga trazer aí um pouco do nosso universo, né? Para aqueles que nos assistem, né? E que buscam essa informação que é tão importante no setor, né, da construção civil. Obrigado, gente. Muito bom. E além disso está o Rudney conosco, nosso sócio. O astro, né? O astro do cinema. Muito astro. O vulgo motorista. Hoje que vai sair faísca, Zé. Vai, Tem dois vendedores. comerciais. Nossa, o bicho vai pegar aqui hoje. No final a gente troca de casal, sabe? Isso, vamos ver. Eu vendo pra ela, ela vende dela pra É mim. assim. Só não É sei assim se vai mesmo. servir, né? Ah, eu levo com a esposa. Não tem problema. É assim mesmo, bom demais. Gente, vamos lá. Fala um pouco para nós a história, Israel, da Bravo, como que começou a Bravo, o porquê que você começou, como que você se interessou, o que te levou a ir para esse ramo tão específico que é climatização, né, tão abrangente, como que começou tudo aí? Eu sei que começou primeiro com a Bravo Engenharia, né? Sim, sim. Como que foi essa evolução? E assim, já começa pelo nome. Eu origem. sempre O falo Rudney pra fala todo muito mundo disso, do que nome, a por quê? importância do nome, entendeu? Às vezes a gente esquece, vou contar minha história. E não conta porque criou o nome. Todo nome de empresa tem um motivo. Tem um significado. E é tão importante, vou começar pelo final, né? É importante porque a empresa tem que ter uma identidade, né? Essa pergunta, como começou? Como é muito comum na vida de um empreendedor, o empreendedor ele sempre está empreendendo, e empreender significa correr riscos, né? Então, a Bravo, eu já tive outras empresas antes, em vários ramos diferentes, né? Algumas muito bem sucedidas, né? Outras não tão bem sucedidas, ou que fizeram com que eu chegasse a ter, né, a experiência, a condição hoje de afirmar que hoje sim, né, nós temos um grupo de empresas, né, sólido, bem consolidado, bem gerido, né, e com a expectativa e projeto futuro de expansão bastante consistente. E quando surgiu a Bravo, né, surgiu, é até interessante, né, o ramo é climatização, né, depois a gente vai especificar melhor esse ramo, mas surgiu através de uma oportunidade de montar uma lavanderia hospitalar. Não, a lavanderia hospitalar. Ou seja, Bem né, específico. tudo a ver, né? Eu tava aqui lavando roupa, de repente eu vi que faltava um arzinho aqui em cima. Tá quente. Na verdade, né, eu fui apresentado ao mundo de licitações públicas, né, e me interessei bastante e eu falei sobre lavanderia hospitalar porque a primeira oportunidade real que surgiu foi lavanderia hospitalar, onde eu me encontrei com o ambiente também da climatização. Eu descobri que as instituições públicas, elas contratam empresas. Ah, sim, é isso que eu ia perguntar. Foi nessa licitação, nesse rolê, desse mundo da de lavanderia. Né, que ali você tem vários prestadores de serviço, né, desde segurança, manutenção predial, a parte elétrica, a parte de climatização, a parte de lavanderia hospitalar. E isso me chamou muito a atenção e eu tinha um amigo, tenho, né, um amigo que era da área, né? Foi quando nós iniciamos um projeto, nos preparamos, né, como empresa, né? Existe aí uma exigência
do mercado público, né, a nível de documentação e qualificação. E é bem exigente. Bastante exigente, né? Bastante uma comprovação exigente. técnica, né? Cheio de regras também. Muito cheio. E nós nos arriscamos nessa área. Mirou né? na lavanderia Sem... e acertou o ar-condicionado. Exato, acho que isso aí até enriquece aqui a minha fala, né? E por uma bondade de Deus, né, a gente, na primeira licitação pública que a gente participou, nós saímos vencedores. Legal. Né? Confesso que ainda meio sem conhecer, olha que interessante. E não foi aquele negócio só para ganhar, não. Tinha as margens certinho, não era para tomar prejuízo. Não. A gente... Porque as pessoas confundem isso. Porque né? o nosso... Acha que Acho que vai pra levar. entrar Sabe é só o nosso pra- passado? Que às vezes não foi tão bem sucedido, Trouxe né, nos essa dá a bagagem. base, né, para a gente conseguir fazer uma precificação, né, Isso é muito que importante. gere resultado. Né, porque a empresa, além a função da empresa, né, eu sempre vejo a empresa como um agente de transformação. Né, transformação na vida das pessoas, gerar valor, né, para o seu cliente, para a demanda que o mercado oferece. Você comentou uma palavra aí que muito empresário não consegue, né? Talvez para quem está no comercial é mais fácil, mas você criar o ramo, né? Igual Sim. surgiu o seu ramo ali e não saber precificá-lo. Sim. Aí que é o problema. Esse é o grande Entendeu? problema. Porque tem muita atividade que acontece fora dos nossos olhos, que a gente não consegue mensurar, e quando você vai para a ponta do lápis, você começa a enxergar mais certo, entendeu? Nossa, mas peraí, isso aqui tá me custando muito mais do que eu imagino. E aí você conseguir pôr as margens certas. Muito negócio acaba porque não sabe precificar, não é porque o ramo não é bom. Infelizmente. Porque todos os Infelizmente. ramos, todo mundo ganha dinheiro, gente. Uhum. É possível ganhar dinheiro em todos os ramos, Claro. desde que você saiba Eu precificar. sei que eu estou aqui no meio de dois monstros da venda, né? Mas Não, eu ela também é melhor que eu. Ela é melhor que eu tenho a minha veia, né, de vendedor. E como eu posso, olhando agora direto para a câmera, né? Se tem algo que é importante para você começar um empreendimento, né, iniciar uma empresa, seja ele qual for, e eu citei aqui o vendedor porque o bom vendedor vende de alfinete a foguete. O produto é um detalhe, né? Mas é você realmente ter essa consciência, né, de como precificar, né, o que tem que ser embutido, né, quais as margens, né, qual produto que você vai oferecer, qual o mercado que você busca, né, alcançar o teu público-alvo, né? Mas voltando aqui, senão eu não termino de contar a história da Bravo. Então iniciamos, ganhamos um contrato público, né? O primeiro contrato nosso foi na nossa cidade, de uma universidade federal, e fizemos as contratações necessárias, né? Nos capacitamos, e após esse primeiro contrato, né, as coisas foram tomando uma proporção que eu confesso que no início eu nem esperava, né, que fosse assim. Ganhamos mais alguns contratos na região, em Uberaba, em Uberlândia. Depois a gente começou a ousar, né? Nós fomos, contrato público. Aonde tem contrato público no país? Brasília. Né? Brasília, tudo é público. Né? Então, assim, todas as sedes de poder estão lá. Fomos para Brasília, né? Ganhamos vários contratos lá e atendemos. Nós temos uma filial em Brasília até hoje e crescendo também, atendemos várias instituições públicas e instituições privadas em Brasília. Depois de Brasília a gente foi para a capital mineira, né? Nossa Belo Horizonte. Uberlândia é a capital do Triângulo. É porque tem duas capitais. Isso, Uberlândia. Peraí, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, porque isso vai para o ar. As pessoas vão ver. Então, Uberlândia, para os uberlandenses, é a capital do Triângulo. E para aqueles Não, não é de só do Uberaba... Triângulo, não. Os de Uberlandenses acham que é do estado mesmo. A gente é audácia. Eu sou forte. Eu acho que até mais. Existe Mas duas brincadeira, Miami né? no mundo, você sabia, né? A Miami brasileira é Uberlândia. Eu não tenho dúvida e não vou discordar, né? Mas, agora,
Rudney, agora eu me perdi. Não, eu me emocionei com a maneira que Não, você você enxerga tava- a sua cidade. Você estava falando que abriu em Belo Horizonte. Então, fomos para BH, né, a capital mineira, e de BH a gente atende ali toda a região metropolitana, né, muitas instituições, atende o norte de Minas, né, atende ali parte do centro de Minas. E recentemente a gente fez um voo mais alto ainda, né, a gente entrou no Nordeste, entramos por Recife, né, e ali a gente atende. Lá a demanda de climatização é full time. Bastante. E também com instituições federais. Atendemos ali a Grande Recife, Então, mas também Caruaru, espaço físico, vocês estão hoje em Belo Horizonte? BH, Recife, Brasília e Uberaba e Uberlândia, né? Legal. Que esse acho que é o motivo do podcast principal é esse, falar da nossa chegada aqui em E a Uberlândia. tendência é Né? ter mais lugares, né? Já existe o projeto para São Paulo, Cuiabá e Pará. E quantos anos tem a empresa? Olha, Hoje? nós somos uma empresa relativamente nova, né? Pela quantidade de caminhada. Nós vamos completar 10 anos de existência. Né? Legal. Hoje, assim, né, trazendo um pouco aí, já que a gente falou de unidades, né, nós temos alguns pontos de apoio também, nós temos ponto de apoio em São João del Rei, em Anápolis. Atendemos hoje mais de 100 cidades em todo o país e temos estrutura, né, para atender em qualquer localidade do país. Temos boa parte do nosso quadro de colaboradores interno e também trabalhamos com terceiros, né, parceiros no Brasil inteiro. E Pode pode falar. Eu ia só falar para a gente concluir essa parte até para passar. E era o nome, veio de quê, o que. Olha, quando eu comecei, eu buscava me recolocar no mercado como empresário, né? E eu pensei, olha, tem que ser um nome que o mercado aceite, seja simples, seja fácil, E né? forte. Forte e tenha um significado para mim. E quando veio esse nome, né, Bravo, eu trouxe 2 significados principais. O primeiro, bravo no sentido de bravura, eu preciso avançar como empresário, como Coragem, empreendedor. Desbravar. né? Desbravar, mas também bravo de, olha, que Bravo. trabalho bem feito, né? Legal. Essa preocupação com os detalhes, com a qualidade do serviço, né? E é importante, viemos da manutenção dos contratos públicos e é um engano quem pensa que não há qualidade no setor público. É isso que eu ia levantar. Há muita qualidade. Olha só, até quase quebrei o microfone testando Calma. a sua qualidade. Qualidade, aprovado. Está aprovadíssimo o equipamento aqui, mas porque cada instituição pública que você atende, você é fiscalizado no seu atendimento. E você não é fiscalizado por alguém leigo, né? Quem nos fiscaliza são técnicos, normalmente são engenheiros que têm o mesmo conhecimento que nós temos, né? Então isso traz uma responsabilidade muito grande sobre o serviço que nós prestamos. É isso que eu ia levantar, duas questões, né? Muita gente tem um preconceito do serviço público, acha que licitação não você não consegue entrar de forma lícita, acha que tudo é corrompido e que não tem qualidade, e é o contrário, né? É o contrário, tem muita exatamente. qualidade no serviço público. Para início de conversa, tudo é transparente. Né? Quem quiser acessar e conhecer a Bravo, portal da transparência, você vai ter tudo ali. Todo o processo é transparente. E assim, eu não estou dizendo que não exista uma parte suja, né, nessa área, mas olha, a minha experiência, nós disputamos de 5 a 6 licitações por semana. Por semana? Por semana. Caramba. Até hoje eu me deparei somente com uma situação de corrupção, assim, essa explícita, né, que foi uma experiência muito ruim para a gente, assim, a maneira que nós fomos abordados, e assim, tivemos uma reação de negativo total, e eu até fiquei assustado porque era um mundo que eu não conhecia. Eu não esperava por isso, né? Mas então, assim, é uma parcela mínima, né, especialmente nas esferas menores. Na esfera federal, até hoje a gente não encontrou nada
absolutamente nada estranho nessa área. Então, é um processo bem transparente. Corrupção, às vezes, tem... em todas as áreas, né? É do ser precisa ser humano. cultural. A gente precisa... Para quem já morou fora, eu tive essa experiência, ver que é uma mudança de cultura. Exatamente. Então, você tem que esperar viver o processo aí. E como que migrou da manutenção para store? Olha só, eu vou conduzir até certo ponto e depois eu vou passar para a Camila, porque a Camila ela é uma das sócias da empresa e na pandemia, interessante isso, né? Não, tudo nasceu na pandemia. Momentos de crise. De podcast que nós fazemos aqui, a maioria dos negócios ele se multiplicou na pandemia ou cresceu na pandemia. Quase 100%. A pandemia realmente foi um divisor de água na nossa geração aqui. De quem está vivo, né? Vamos dizer assim. É verdade. O empresário que passou pela pandemia modificou totalmente o seu negócio. E eu digo sobreviveu exatamente no ramo empresarial. Ramo de vida, gente. Sim. Porque teve muitas vidas perdidas, não isso. Mas eu A falo... empresa ter passado pelo processo. Porque aquilo ali foi algo... Mas a gente, né, como todos, nós sofremos, né, na pandemia, tivemos um fato muito ruim, até perdemos um dos nossos colaboradores na pandemia, um colaborador fantástico, né, um dos nossos supervisores, né, jovem, mas a pandemia também nos marcou, né, por esse avanço, esse crescimento do grupo, né, onde nós decidimos também atuar no setor privado. E isso foi despertado da seguinte forma: havia uma demanda que batia na nossa porta, né? Nós temos uma sede bonita, né, bem estruturada, né, em Uberaba. Que está lá engenharia de climatização, e é inevitável. A pessoa vê, a nossa logo é um urso. Não sabe que prestava só para serviço. Exatamente. Falar, eu vou esse rapaz aí, vou procurar ele. A nossa logo é um urso, né, um urso polar. E fica bem visível, aquela empresa do urso, né? Até alguns me confundem. O urso é você? Não sou eu. É o urso bravo, é você? Você é muito nervoso? E uma demanda batia na nossa porta e esporadicamente a gente atendia no setor de obras, né? Porque a gente já tinha uma engenharia preparada para isso. E surgiu a ideia, brotou a ideia da gente atuar também no setor privado, né? Mas não seria de qualquer maneira. A proposta nossa como empresa sempre foi de ser uma empresa diferente. A começar da cor. Toda empresa, né, que trabalha no ramo de climatização, qual é a cor? Azul, não é? Azul. Azul clarinho. Desde o início... azul, né? Desde o início, né, nós começamos com a cor verde. Não que eu seja palmeirense, pelo contrário. Fiquei aliviado. Eu sou torcedor do Berlândia Esporte Clube. Então, por para isso vocês para vocês ficarem felizes. E a gente se inspirou, aí foi quando nós encontramos também a Camila, né, a doutora Camila, advogada. Pois entrei. E nesse caminho profissional dela, ela se desviou ou se encontrou em vendas, né, Camila? Eu acho que tem tudo a ver, sabia? Advogado e migrar para comercial, sabe por quê? É os argumentos. É necessário, você argumenta né? bem. Uhum. A Camila, ela consegue vender qualquer coisa pra gente aqui. Ela tem bons argumentos. Sem dúvida. Isso ela puxa muito da parte... Sim. Da Jurídica, formação né? dela, entendeu? Direito Então, me ensinou muito isso mesmo. E quando eu entrei na Bravo, me deram a missão de tocar a obra da loja nova. Eu que, apesar de já ter trabalhado na área jurídica da engenharia, de uma empresa de engenharia, não de climatização. Trabalhei com outra área completamente diferente. Me deparei com uma obra. Falei, gente, eu nunca toquei uma obra na minha vida. O que eu vou fazer? Enfim, abracei a gente sabe o que é isso, né? Sei bem. Abracei a bronca, então foi minha primeira experiência com o desenrolar, que foi justamente
o espaço físico da Store, né? Apesar de ser Bravo Engenharia a parte de manutenção e a Bravo Store, a engenharia permanece. Inclusive, o nosso corpo de engenharia da Store hoje até supera a da própria engenharia. Que legal. Então, assim, o mercado cresceu, o mercado pediu e nossa equipe foi crescendo. E eu estava numa transição de carreira. Eu já tinha deixado o direito de lado, não me encontrei. Eu fiz o que todo bom estudante de direito tem que fazer, que é formar, não é o principal, é ter a OAB, né? Mas sabe quando você não sente um negócio assim, não faz seu olho brilhar? Pois é. Aí, em experiências anteriores, eu já tinha passado pelo ramo de vendas e eu que gosto de um bom... né? Conheci o Israel, conheci o Breno inicialmente, que é o Israel quase não é acelerado também, não, né? Não, quase não é acelerado, mas aí quando eu apareci na vida dele, ele estranhou e falou que menina louca que ele trouxe pra trabalhar comigo, me chama de louca direto. Isso é e aí comecei louco com é ele. saudável, né? Até certo ponto. Mas... e aí comecei com eles sem saber nada. Nada. Eu não entendia de um sistema split qual era o funcionamento de um ar-condicionado. Então, além de ser um desafio muito grande de entrar no mundo de obras em si, era um desafio muito grande do tamanho da climatização. Confesso, e isso eu deixei claro para eles desde o começo, que eu tinha uma cabeça muito pequena, de pensar o seguinte, gente, mas eu vou deixar meu mundo da consultoria, né, de uma pessoa que dá treinamentos em venda para vender ar-condicionado? Ah, será? E foi quando eu conheci a grandeza desse mundo. E realmente abracei. Falei, gente, gosto de um desafio, então vamos lá. Olha só, Camila, eu vou te pedir licença. Toda. Mas é interessante, é um ponto importante. Ela entrou com preconceito. Né? Ela aceitou, né, a nossa proposta, né, se tornou sócia da empresa, né, hoje está tocando aí o nosso setor comercial. Mas porque na cabeça dela só existia uma imagem, que era exatamente o sistema split, aquelas evaporadoras, né, que e nem sabia que era split. Tecnicamente, né, as e evaporadoras até legal, raio já aproveitando o gancho, que é uma das perguntas, é saber todos os produtos que vocês têm. Sim. Acho que vem de encontro. Sim. Mas olha que interessante. Primeiro, ela, meu Deus, mas será que eu vou conseguir vender também, né? Parece tão pequeno, eu estou saindo aqui de uma vou carreira. vender um split, né? Mas, e de repente 90% das pessoas só sabem que existe o split. Porque está nos olhos aí. E de repente, assim, primeiro contrato fechado, né? Pós-Camila, quase R$1 milhão. Um projeto. Opa! Peraí, esse negócio é grande, não é só isso, né? Tem muita coisa envolvida. Então assim, e eu entrei justamente com esse preconceito e hoje eu lido com ele diretamente, porque a grande maioria do mercado que a gente atende, nossa, mas quando você mostra a gama, você fala, mas nossa, tem isso tudo e eu ainda posso escolher. Inclusive os profissionais, né? Principalmente um dos os maiores profissionais. Motivos da WePartners, do WeCast, é justamente levar conhecimento, né? Exato. Nós estamos com um workshop agendado já na Unitri. Você da Unitri, em breve vai chegar uma novidade aí para você. Justamente para falar sobre projetos, gerenciamento, compatibilização, quais são as disciplinas, porque o mercado, ele não conhece o mundo da climatização, os benefícios e as diversidades que tem lá dentro. Para ser sincero, até nós que estamos envolvidos até em nós, obra, exatamente. Às vezes, vê o portfólio de vocês ali e fala, nossa, mas eu aprendi que split tinha era high wall com você. High wall é o split, é o modelo. Mas isso é muito comum, né? É muito comum. comum. Já chamaram o split de Sprinter, sabe? Aparece Que é a marca. Não, mas o nem tem a marca. Sprinter. Existe a Springer. Né? É o Springer. Que Mas é outra marca brasileirada aí. Então, aí eu pensei, né? Já apareceu o Sprinker. Então, assim, já pensei, gente, será que é sistema de bombeiro, né? incêndio? Ou então aquela caminhonete lá, aquele caminhãozinho da Renault que chama Sprinter. Quem será? Aquela pessoa tá no lugar certo, né? Depois né? passa o Pix, Mercedes-Benz. Patrocínio. Merchan de graça aqui. Mas, enfim, aí eu comecei e eu falei, meu Deus. Eu acho que o que mais me brilhou o olho na época foi
Caramba, todo mundo precisa saber que ar-condicionado não é só um eletrodoméstico. Exato. Que principalmente porque eu peguei a primeira obra, essa que o Israel me falou, não era uma obra residencial, era uma obra corporativa grande, numa empresa de renome em Uberaba. Eu falei, caramba, então ainda tem que renome acertar. mundial, né? Mundial nesse caso. Então, assim, eu falei, gente, as pessoas precisam entender que não é só ir numa loja de balcão e pedir um ar-condicionado. Ou pedir pela internet qualquer modelo. Então, dá para trabalhar isso dentro do ramo da arquitetura e designer, para o ar-condicionado deixar de ser algo feio, aquele trambolho, aquela coisa que todo mundo põe de lado. Fala, não, a gente decide o ar-condicionado lá na frente e vê o que vira. Então, esse a gente até vai falar mais pra frente, eu acredito que sim, dos desafios que a gente vem passando. É a próxima pergunta já. O que mais é desafiador aí? Olha, eu imagino alguns já, mas vou deixar você falar. Mas assim, o nosso grande desafio realmente é trazer conteúdo informativo, tanto para os profissionais de arquitetura, designer, quanto para engenheiros de outras áreas, os construtores. E realmente trazer conteúdo para que eles consigam trazer para o projeto desde o começo, desde aquele primeiro briefing que a gente faz com o cliente, seja ele residencial ou corporativo, para que a estrutura cresça já moldada numa climatização feita da forma correta. Exato. E assim, já deixando bem claro, pessoal, ar-condicionado não foi feito para gelar. Ele foi feito para trazer conforto térmico. E, nossa, você tocou num assunto que eu vou te falar. Tem pessoas que não sabem, e eu também, no passado, não sabia. Fato é, por exemplo, no seu carro, tem muita gente que não sabe usar o ar-condicionado. Ele acha que tá calor, que ele tem que pôr no mínimo. A temperatura mais baixa, a ventilação muito alta. E é assim, não, isso eu aprendi, eu vou até te falar por quê. Tudo na vida é experiência. Sim. Eu aprendi porque eu tive uma balada. Uma balada. E na balada você tem que saber controlar a temperatura. Todo mundo já teve um passado, né, gente? O Rudney teve um passado. Eu tive vários negócios. Porque na hora que lotar, o ar-condicionado pode ser que não segure. Isso. E aí você quer aumentar ele lá, ele não chega mais na Ele não atende, ele não... E aí não é que, eu vou ter que pôr mais equipamento. Não, gente, não é isso. Você está usando de maneira errada. Entendeu? Exatamente. E há alguns aprendizados que você vai fazendo. Então eu passei, por exemplo, a abrir antes, né, para nós, os funcionários, e já ligar o ar-condicionado bem antes. Então... Esse é um dos segredos. O ambiente já está refrigerado, você gasta menos energia. Força menos o equipamento. A dor faz você aprender as coisas, né, na vida. Exatamente. E aí eu fui aprendendo isso. Então, assim, em casa, no carro, tipo, no meu carro, normalmente, meu ar-condicionado ele é 23. Exatamente. Ele é 23. E é essa temperatura. Se eu tô com muito calor, eu ponho no 22 ali e deixo ele no automático, sabe? O automático ele vai subindo ali, né? Que ele vai voltando a temperatura. Em casa, se eu vou dormir, eu tenho problema, né? Eu gosto de dormir com ar-condicionado. Pode estar frio, pode estar nevando, calor e tal. Sim. Eu gosto do ar-condicionado. Isso não é um problema, isso é uma virtude. É uma virtude. Porque meu sono, ele parece que é um sono mais profundo quando eu tô no ar-condicionado. Só que não é esse ar. Aí todo mundo fala, nossa, mas no frio no ar-condicionado? Cara, meu ar vai estar no 23. Então ele não me incomoda, entendeu? Se tiver frio. E minha esposa, que nunca gostou de ar-condicionado, aprendeu a viver dessa maneira. Por quê? Não usava ar-condicionado de maneira correta. Não é você passar frio. Exemplo, aqui a gente tem um ar-condicionado central, só que os meninos ainda reclamam, porque lá em cima a gente não tem ele... Tá sem um até uma deixa pra gente levar vocês lá depois. Tá sem o temporizador, eu acho, né? Aquele painelzinho eletrônico ali fica mais fácil. Nossa, ainda tá manual, tá? Sim. Gente, nada é por acaso, viu? Nada é por acaso. Inclusive, não é uma indireta, hein? Nosso contrato acabou de chegar no seu e-mail. Excelente, já vamos. Então, assim, acho que algumas coisas que é legal, assim. Até em treinamento, não sei se vocês já dão treinamento para pessoas que não têm ar-condicionado ou que te compram o equipamento para aprender, porque não adianta só comprar, é igual um carro. Você não pode só comprar o carro, você tem que saber andar, você tem que saber usar. Exatamente, porque de nada adianta você ter uma marca excelente, o sistema mais robusto e não saber operar. Eu brinco que a maior parte do problema do ar-condicionado é quem segura o controle. Exatamente. É a peça que segura o controle.
E hoje, principalmente no ramo do alto padrão, a gente tem visto aí ambientes integrados. Né? Então, pé direito mais alto, ambientes que não tem portas, mas que são muito, muito amplos. Muito vidro. Muito né? vidro. Que não favorece, né, a Exato. temperatura. E a pessoa às vezes tem medo de olhar e falar assim, meu Deus, eu vou gastar muita energia usando, se eu usar todos de uma vez. Mas, na verdade, o ideal do ar-condicionado é trabalhar no mesmo formato que os ambientes. Como? Integrado. Então, ao invés de você ligar um ambiente forçado numa carga térmica muito alta, uma ventilação muito alta, uma temperatura muito baixa, você distribui a carga nos liga ambientes o ambiente todo. e ele preenche de forma homogênea, de forma que você sinta que tem o ar, porque você não está suando no ambiente, mas de forma que você não saiba de onde que vem a climatização. Isso é legal. E essa é uma parte que a gente trabalha muito nos projetos. E para complementar isso que a Camila está dizendo e respondendo a pergunta que o Rudney fez, tipos de sistemas. Sim. Isso é fundamental, né? Qual sistema é indicado para cada obra, seja ela residencial, seja industrial, que é um setor que a gente atua, seja o corporativo, né? Enfim, são vários, né, sistemas, né, que nós, como empresa, oferecemos, desde o sistema split. Né? Lembrando, a gente está falando nós estamos falando de split aqui, mas vocês vendem split também. Desde o sistema split, sim, existe uma indicação para o sistema split, que é uma condensadora para uma evaporadora. É o que a gente chama de 1 para 1. 1 para 1, né? Existe o sistema VRF ou VRV, que é um sistema integrado, é uma tecnologia que, inclusive, eu acho que esse prédio é um VRF, né? Se não me engano. São dois equipamentos, um pro de cima e um pro de baixo. Eu acho que hoje, assim, talvez seja o sistema que mais tem conquistado a fatia de mercado entre os sistemas, porque ele é inovador, ele é uma tecnologia que gera economia, que gera espaço técnico na verdade, eu acho que na verdade, aí você me corrige se eu estiver enganado, eu acho que já era um produto que já existia na parte comercial e agora ele está nascendo nas partes residenciais. Isso, exatamente. E agora as pessoas estão enxergando, né? Acho que é o trabalho de vocês um pouco isso. Uma das nossas bandeiras é a educação. Trazer e falar, não, peraí, isso aqui não é um produto comercial apenas, isso aqui tem muita utilidade, né? No residencial. Muito. Eu digo isso e digo assim com toda tranquilidade. Que eu já encaixo até na pergunta aqui que a gente já queria fazer, que é o que diferencia vocês das outras empresas, entendeu? Do ramo. Sim. Então, o que a gente pode trazer aí de informação da força disso? Informar melhor, uma gama de produto melhor, atender todo... Muito bem. Mas, continuando na linha dos sistemas, e eu vou entrar aí, nós somos uma empresa verticalizada, né? Aí nós trabalhamos com o chiller, né, que é o sistema com água gelada. Nós trabalhamos com a exaustão, com a renovação de ar. Isso tudo nós absorvemos. Chiller é no shopping. Chiller é a refrigeração com água. Com já água aprendi. gelada. Normalmente são sistemas mais robustos para hospitais. Shopping. Entre parênteses, tem legislações específicas para cada ambiente, né, que nós cumprimos essas normas. Mas o grande diferencial da nossa empresa nós temos uma engenharia preparada para atender todas as demandas do mercado, todas as demandas, né? Pressurização de escada, né, que é um serviço que nós oferecemos, a nossa parte de duto, seja MPU, seja chapa, nós temos fabricação própria e equipe especializada nisso. Tudo nasce da engenharia. Talvez o nosso maior produto seja a engenharia. Porque nós entregamos a inteligência para o cliente, por trás do negócio. Né? Nós não entregamos para o cliente um equipamento vazio, né? Um equipamento que vai te atender segundo uma expectativa que você criou na sua mente, mas você não tem o conhecimento profundo daquilo que é a climatização de um ambiente. Então, nós entregamos o conceito da educação, nós entregamos projetos personalizados, nós entregamos um acompanhamento de obra que é muito difícil você encontrar no mercado, porque o nosso supervisor, a nossa engenharia,
né? Ela não é uma engenharia que fica no escritório, ela vai para campo, ela acompanha o andamento da obra, ela compatibiliza a nossa área de trabalho com o civil, com o elétrico, com o hidráulico. Então, assim, a nossa atuação é muito completa. Desde o atendimento, como a Camila disse aqui, desde a concepção do projeto, né, no briefing inicial, até a entrega, até o startup do sistema. Eu vou até um pouco mais além, né? Você ainda acompanha a vida desse cliente seu ali, porque depois você tem um que a gente entrega a pós-obra, né? parte Claro, de porque manutenção também. precisou, porque é Exatamente. muito mais importante hoje em dia do que vender é É o acompanhar. pós-venda, Sim. é o Então, acompanhar. pra gente, faz a exatamente. pra gente é essa estrutura que a gente, que fez a gente estar com vocês. É também tanto que nas porque nossas obras. quando a nossa sócia, né, a Moriz, nos apresentou a Bravoar, nós não tínhamos ainda temos várias obras que já aconteceram, né, antes de vocês, teve vários parceiros que fizeram as obras, mas assim, uma das casas milhões, uma das casas mais referências que nós temos, ela está com um problema de ar-condicionado na suíte principal do nosso cliente, porque não foi compatibilizado, não houve projeto de climatização, e assim, é uma baita casa, uma baita obra, e só que foi feito de uma forma muito mais simples. Foi feito com certeza Não, na verdade, com eu todo... vou dizer, nem tão simples, né, Zé? Acho que a gente não tinha experiência que a gente Não, tem não hoje. tínhamos a informação. Não exato. tínhamos a informação, não tínhamos a consciência do que era necessário por trás. Só para vocês terem uma ideia. O caminho que o ar-condicionado faz, ele deu uma pane, deu um problema lá, não passa mais nada. Vamos ter que abrir um outro lugar para colocar um outro drywall, porque não tem estrutura, não tem caminho, não tem Vai ter que nada. fazer um caminho diferente. E deu problema naquela linha. Então, assim, hoje eu já enxergo totalmente diferente. Hoje a gente já enxerga totalmente diferente. Nós temos algumas mentorias que nós fazemos, inclusive está vindo um rapaz da Bahia fazer mentoria com a gente sobre esse processo linear, quando você falou de empresa verticalizada. Sim, eu sim. amo essa palavra, porque nós Aham. também somos verticalizados, nós somos linear. E ele vem e nós vamos passar todo esse aprendizado, essa curva de aprendizado e de conhecimento que nós tivemos. Hoje um projeto nasce nosso, daqui uns dias vocês vão receber um projeto no Tamboré para a gente já estudar toda a parte de climatização, junto com estrutura, junto com hidráulico e elétrico, para nascer certo. Exatamente, essa é a palavra, nascer certo. E aí precisa ter uma união de forças, que eu falo ali. A gente tem que conseguir conversar com o cliente final. Eu sempre falo, a gente não força venda nenhuma, gente. O fato de pedir o contato com o cliente é pura e simplesmente para fazer uma entrevista com ele. Justo. São quantas pessoas? Como é que é a sua rotina na casa? O que é o coração da casa para vocês? Porque eu já peguei casa que o coração da casa era o quarto do médico, que ele falou, olha, eu quero tudo que há de melhor dentro desse quarto, porque eu quero ter um sono dos deuses. Que a minha varanda gourmet fique para depois. O que ele fez? Que eu tô curioso nesse sono. Já te conto. E aí, então a gente precisa ter esse contato para pegar o perfil do cliente. Por mais que a gente saiba que hoje, até definido pela Organização Mundial da Saúde, a temperatura ideal para conforto, não só térmico, mas também para a questão de saúde, para você não ter aqueles impactos de diferença de temperatura muito quente, muito frio. E isso acaba com o organismo da gente. Então, assim, a gente precisa ter esse primeiro contato com ele, a gente precisa entender do profissional de arquitetura, do designer, o que ele está pensando para aquela residência, porque às vezes O é uma estilo, casa... né? O estilo do cliente. Às vezes o cliente é um cara que gosta muito de uma pegada industrial, então não por que fazer uma bela de uma instalação aparente dentro daquele estilo, Sim. ou então não é um cliente muito clean, ele quer tudo muito limpo, muito liso, escondido, e a gente consegue trabalhar isso dentro dessas duas coisas. E o principal, desculpa até te cortar, Sim. segura aí que lembra da pergunta. Eu vou tentar lembrar. Quer uma canetinha? Uma canetinha. Que bom, gente. Que é improvisado. E aí, assim, hoje, e só para complementar, e é muito importante a parte do estrutural. Porque Sim. hoje o que talvez impede o cliente de ter o que ele gostou de conhecer conosco é
é a estrutura da casa. Entreforro. É o entreforro, a altura da casa, a altura de telhado. As vigas, né? Viga, Camila, você pilar. falou um negócio aí que me despertou curiosidade. E aí eu gosto desses assuntos por causa da curiosidade. Qual que é a temperatura recomendada para o ser humano? Ó, para conforto térmico, dentro do que a Organização Mundial de Saúde prevê, é entre 23 e 26 graus. Isso aí tudo, olhando, não entrei tão a fundo, mas eu estudei muito para a parte de neuropsicologia, e é uma coisa que o Israel gosta também, que o cérebro funciona muito bem dentro dessa temperatura. Abaixo dela, Legal, hein? ele entra em estágio de Proteção. proteção, ele começa a querer se Porque tá proteger. aquecendo, né? E quando tá muito quente, a intenção dele é sair, fugir. Faz total É só pensar o seguinte, Legal. quando você entra numa loja, você tá louco pra comprar, você precisa resolver um problema. Você já entendeu por que os shoppings são bem refrigerados? Então, depende. Alguns. Alguns. Não, peraí, eu tô falando Aqueles que realmente, né? Os que estão interessados que o produto seja vendido. E isso fica a dica pra você, dono de shopping, de loja, de corporativo. O cliente tende a ficar mais tempo no seu ambiente de compra quando ele estiver confortável. Tá agradável, Se tiver né? calor, ele quer ir embora. Se tiver frio, ele vai querer ir Camila, se embora. botar uma cama lá, eu durmo na mesa. E eu vou além. Empresário, o ar-condicionado vai refletir na produtividade da sua empresa. Com Exatamente. certeza. E é isso que Com é um certeza. dos quesitos do 23 ao 26. Se você trabalha confortável, a produtividade... Camila, você quer vir aqui dar uma aula pro Zé? Não, e aqui Porque aqui é um conflito E aqui a gente tem um conflito constantemente. do seguinte. Aqui a gente tem um conflito do seguinte. Aqui tá gostoso, né? Tá. Tá bem Tá confortável. confortável. Só que ali, ó, não sei se foi o dimensionamento, nós temos 4 bocas, eu não sei se eu posso chamar de bocas, né? 4 saídas de ar naquele ambiente. E aqui, quando liga o ar-condicionado, é até uma coisa que nós temos que olhar lá no prédio, gela demais ali fora. E o Rudney, ele é muito calorento, então ele quer que gela. Só que já tem menina aqui, olha lá, ó, as blusas de neve, de esquimó, Mas isso que é protege normal. muito. Então isso prejudica na nossa produção, porque fica muito frio. E eles Não, mas ficam essa tentando arrumar situação desculpas. é só né? excluir o Rudney. É fácil, né? Deixa o Rudney em casa, que aí a gente já regula bem Fica pra- tudo resolvido. Mas na verdade, nem acho que seja tanto, viu, Zé? É porque as pessoas ainda não se adaptaram com a temperatura. Se esse ar ficar no 23 ou qualquer outro ar, seu corpo tende a... Então, mas aí é Algumas um problema. pessoas Fica vão no achar. 23, tem até que nós vamos mostrar pra vocês lá. Só que lá sai 23, só que aqui fica muito mais gelado. Se vier com um termômetro aqui, tá 17. Mas tem um detalhe aí importante. O cálculo, né? O cálculo de vazão, Sim. né? Do ar refrigerado. Ou que o que a está Camila saindo. falou no começo, a quantidade de vento ali que tá... Também. Outra coisa que é importante, isso se trabalha na engenharia, é o posicionamento, né, das grelhas, dos difusores. Sim. Né? Isso é muito importante também, porque, obviamente, quem está debaixo da saída de ar, né, vai ser a pessoa mais afetada. Então, isso tem que ser pensado antes. Por isso, a dica da Engenharia. Camila aqui de entrevistar o cliente, seja ele corporativo, seja ele do residencial, para entender essa rotina. Né? Aqui é um ambiente compartilhado. Né? Sim. Isso impõe a nós uma engenharia diferenciada para que todo o ambiente, né, atenda pelo menos, né, a maioria. Né, porque A maioria sou eu. Mas na verdade, Brincadeira. dá para ser confortável para todo mundo. Dá. A gente vai olhar direitinho aqui o sistema de vocês, porque pode ser o seguinte, como aqui é um sistema VRF, né, que a gente não gosta da nomenclatura, mas é um ar-condicionado central, vamos dizer assim, ele é um sistema inteligente que tem o fluxo de gás refrigerante variável. Só que assim como toda máquina, ela tem que ter um retorno de até quanto ela precisa trabalhar para chegar naqueles 23. Então vamos pensar o seguinte, aqui está um sistema dutado, certo? Às vezes não tem o controle de vazão lá em cima, então tá vindo ar assim, de caminhão, vamos dizer assim, a gente não tá conseguindo fazer esse controle. E outra, às vezes não tem o termostato no ambiente
que converse direto com a condensadora. Sim. Por exemplo, se você setar no Você já sistema... respondeu o problema aqui, eu já sabia. Ah, então, se você setar verdade, no não tem. controle 23, e não tiver, por exemplo, Ele vai ficar um jogando, retorno Pra da falar pra incorporadora ele, pra falar, né? chegou nos 23, pode diminuir, ele vai continuar mandando carga. E tanto eu acho que seja esse o problema, não estou afirmando, mas eu acho que seja. Pode ser que sim. Porque né? ele não diminui. Exatamente, ele fica- continua mandando Ele fica carga. constante, por isso que eles preenchendo. acham ruim. Aí nem Porque diminui a aí, na ventilação. verdade, ele não tá 23 mais, né? Aí Ele ele já deve cai. estar 19, É. porque ele já preencheu, Já preencheu né? e O que continua. estava aqui 26 caiu para 23 e continua vindo mais 23, que faz com que o daqui chegue a, sei lá, 20. É. Né? Então, realmente, tem que olhar. Culpa do Zé, viu? Eu acho que é super bem. Olha Porque só, que gela quando o Rude tá Mas aqui. eu quero aproveitar esse espaço, né, para falar um pouco da nossa vinda para Uberlândia, né, capital do Triângulo Mineiro. E agora eu gostei. A cidade mais linda do país. Ele tá sendo Como é que é? modesto. A segunda Miami do mundo? Como diz o Camila, Rudney, tem dois momentos na sua vida. Um antes e o outro depois que você mora em Uberlândia. É? Vou descobrir Há uma isso. divisão. Ó, eu posso te responder que isso é verdade, porque eu já morei em São Paulo, já morei em Singapura. Nossa. Singapura é um dos super mais... moderna, É, coisa assim e absurda, assim, né? e eu ainda continuo com Uberlândia. É Pão de- mineiro. Esse é um pão de queijo. Isso é um pão de Exato, é um queijo. mineirinho, né? Mas olha só, quando nós criamos o conceito para atender o setor privado, a gente decidiu que não seremos uma empresa comum, não iremos entrar no mercado que já existe. Não vamos só instalar o ar-condicionado. Não seremos só instaladores, né? Que isso tem muito, né? Tanto é que quando você contrata uma empresa de instalação, e isso não é demérito, pelo contrário, é um padrão, e tem um padrão aí fora com qualidade. Os nossos concorrentes, Sim. nós temos concorrentes bons, mas logo você pensa na Fiorino chegando com o cara do uniforme azul. Não é assim que todo desse mundo... jeito. Normalmente, sim. Né? E já Da tá cor da tampinha aqui. né? Exatamente, já está chegando com a escada e a gente já criou esse conceito de showroom, né? É um ambiente para receber tanto os profissionais da área, né? Os arquitetos, os engenheiros, os construtores, quanto o cliente final. Um ambiente onde você pode demonstrar, né, toda a diversidade de equipamentos que nós temos e o cliente ali vai ter a sua vivência antes de nos contratar. Isso Ele é vai ótimo. poder sentir... Ele vai poder comprar né, com segurança, isso, entender isso. o que a gente está levando. Entender a pra casa nossa dele. engenharia, né? Porque a gente está falando de engenharia, todo projeto nosso sai um projeto executivo com a RT. É um complementar. E isso traz um valor... A RT é a anotação de responsabilidade técnica, viu? É um engenheiro aquele projeto. assinando, atestando a validade Olha, daquele que projeto. Que informação importante. Mas por isso que é bom ficar do lado de gente boa, né? Gente grande. Então, criamos esse conceito, esse atendimento mais fino, mais personalizado, que valoriza a relação, né? Rudney, eu preciso conhecer a sua rotina, eu preciso entender você, entender sua casa, né? Como funciona, o que é importante para você, como a Camila disse aqui já, para a gente fornecer para você um equipamento e um serviço que no final você fique surpreendido, fala, uau, valeu muito a pena, e na maioria das vezes você não vai pagar nada a mais por isso, nada, né, que se torne absurdo no seu orçamento. E era esse o ponto que eu queria entrar, até, né, Camila, talvez até tenha alguns números aí. Eu gosto de falar de números, né, que é legal, eu acho que as pessoas entendem bem de números. Uhum. A gente sabe das diferenças aí, porque aprendemos com vocês, de alguns ar-condicionado e tal. Eu queria que você comentasse, até se vocês tiverem alguma informação de cabeça, porque as pessoas ficam com receio. Nossa, mas eu vou gastar isso tudo na minha casa. Eu queria que olhasse o outro lado. Se eu investir isso na minha casa, quanto que minha casa vai valer a mais? E economia, Entendeu? né? Sim. E a economia de Se energia. vocês têm alguma coisa em percentual, tipo assim, um projeto de ar-condicionado bem feito, ele pode valorizar a sua casa até X%. Sim. Entendeu? As pessoas têm que começar a entender isso. Que isso, além de ser necessário, a boa execução disso
torna seu produto um produto, eu falo para nós aqui, porque nós já sabemos dessa importância de ter uma casa bem climatizada com um bom produto para fazer uma boa venda. Sim. Né? Sim. Quando a gente trabalha por venda, né? Mas tem um cliente que ele tem que entender que ele vai fazer o investimento, além dele ter essa valorização que um dia pode virar uma venda, para quem não vai ser a última morada dele, né? Aquela casa pode ser comercializada uma hora, o valor que tem nisso. Eu lembro até do meu irmão, por exemplo, que foi comprar uma casa, quando ele viu que tinha ar-condicionado central, ele achou o máximo, ele falou, nossa, ele já olha com outros olhos, né? Mas ele entendia um pouquinho, que já tinha vivenciado algumas reformas. Então, assim, eu acho que não fica claro para as pessoas isso, elas ficam olhando só como custo. E a verdade não é essa. Não. Né? Esse é o grande problema, né, da nossa área. É. A pessoa vê o ar-condicionado só como o coitado, que além de... E é um E aí investimento. fala, bota 10 split aí de 9 mil Pelo BTU, amor quanto de eu tenho? Deus. 7? É. Tenho 6? Gente, eu falo assim, olha, eu sei que tem obras que já estão num estado de construção que não dá mais para oferecer para o cliente todas as boas soluções. Eu conheço uma que está com esse problema. Mas eu vou além. O ar-condicionado, antes de ser um investimento na obra, na casa, é um investimento na pessoa. Né? Porque é qualidade de vida. Né? Eu tenho algo que eu não abro mão para mim. Né? Em uma casa você precisa ter 3 coisas fundamentais. Digo eu, tá? Cada um Eu já tô com as minhas 3 aqui prioridades. também. Acabei de Para pensar. mim, um bom chuveiro, né? Uma ducha chuveiro, né? Nossa, eu lembrei do Corona antigo. Uma boa Em ducha. Minas a gente ainda está no chuveiro, Tá. mas São Paulo já está na ducha. Já está na ducha, né? Então, uma boa ducha, bom um colchão. ar-condicionado e Uma um boa colchão de cama. qualidade. Eu acho que isso é fundamental, isso traz qualidade Qualidade de de vida. No Sim. chuveiro, todas as melhores ideias das nossas vidas surgirão no chuveiro. Que coisa É verdade. interessante, Não, né? é É o maravilhoso. momento que você está ali e as coisas vão surgir. pensando, né? O colchão, pelo 1/3 da sua vida, Isso você é dorme. verdade, Israel. Quantas vezes eu já mandei Não, mensagem não, pra é esse uma cara coisa depois do banho? Não, quando Mas eu eu sou um cara também que racionalizo muito dentro do chuveiro. Mas- eu acho que tá lavando a Momento alma. eureka Eu ali, trago né? um pouco pra parte espiritual também, Aham. que eu gosto de ficar... tem essa Sentindo coisa da de saída, né? tem Relaxa, mesmo, tem parece que né, é uma coisa. Agora, É com uma coisa relação sobrenatural. a valores, é difícil a gente percentuar alguma coisa. Não digo nem a valores, mas é assim, porque o Israel falou, a sua citação é uma citação de conforto para pessoas que estão comprando para você mesmo. Sim. Sim. Só que é legal a gente destacar também que nós executamos obras para investidores, Sim. que são para venda, sim. e obras para clientes. Sim. A gente sabe separar Uhum. isso. Só que para os 2 clientes, eu acho que é muito importante quando a gente traz, eu falo a gente porque nós executamos as obras pela área de engenharia, para o cliente fala, a sua casa tem que ter esse produto aqui. E a gente já passou por isso aqui algumas vezes, Perfeito. indicando vocês, né? Perfeito. E que fique claro depois também, a gente não ganha nada por indicação, não existe isso. Não. Sempre que a gente vai indicando uma empresa, é justamente por acreditar que é o melhor produto, a melhor mão de obra, o melhor pós-venda. Essa é a nossa importância aqui. O dia que não for, essa empresa não vai estar mais com a gente. Então, Não, a gente, tem razão esse de foi o existir. motivo de se Sim. criar tudo Sim. que nós criamos junto aqui. Só que eu acho muito importante chegar e que as pessoas comecem a olhar as coisas de maneira diferente. Sim. E isso é a gente reeducar. É um É. trabalho de vocês, Aham. junto com nós, junto com outros clientes que colocam esse produto, para pegar e falar assim, não é que você está colocando aqui porque é mais caro, é mais bonito, pra você pagar de rico, né? Bonito, né? Não, é porque realmente valoriza seu produto Sim. e te traz menor manutenção, te traz menor gasto, entendeu? Vamos- Essas coisas que precisa ser Peço feito. licença para criar uma linha de raciocínio. Isso. Sim, e depois eu quero complementar, aí eu quero trazer a minha visão também como investidor. Eu não sou um investidor igual vocês, do tamanho de vocês. Por enquanto. Mas faço meus investimentos. Estava assim, querendo que você seja, viu? Mas eu quero também trazer a visão como investidor. Legal. Sim. Eu vou esperar. Legal. E aí você vai acrescentando, Tá. porque a gente vive Uhum. muito isso no dia a dia. Vamos pensar um cliente conosco, seja investidor ou seja cliente final que vai realmente morar na residência. Como a gente entrega um trabalho
totalmente personalizado, a gente consegue trazer para ele, assim como a parte de móveis, a parte de pintura, o estilo da casa também para o ar-condicionado. E a gente entrega um projeto, já começa diferente. Por que eu falo isso? Porque a gente já pegou reforma, e eu vou falar uma coisa, reforma é um Deus nos acuda, né? Sabemos bem. Porque cada parede que você abre, você descobre Uma surpresa. uma surpresa. Você não conhece a reforma, como é que ela chama, não? Não. Kinder Ovo. Kinder Ovo. Nossa, faz sentido. Faz sentido. Então, assim, quando você já tem lá desde o começo, mesmo que seja uma residência para investidores, né, para venda em si, se você já tem um projeto, você sabe exatamente aonde a tubulação está passando. Exato. E a próxima pessoa que for adquirir o imóvel, se ela quiser fazer uma reforma, ela não tem que passar pelo momento Kinder Ovo. Ela vai conseguir justamente falar, olha, aqui não pode furar, fura aqui porque aqui está a minha tubulação do ar-condicionado. Já começa por aí. Um outro momento que a gente explica muito para o cliente hoje, eu brinco que existe a briga do telhado, né? Hoje o metro quadrado do alto padrão, ele é muito disputado, então quanto mais espaço você ocupa, mais caro você sai. Primeira economia aí já, se existir projeto, você tem um gasto menor com a manutenção. Exato. Essa é a primeira. A primeira. Que muita gente não enxerga. Que muita gente não enxerga. É só o José Carlos depois aí, numa oportunidade, falar quanto que vai ficar a reforma dessa residência aí, que as pessoas vão entender o que é um gasto. É, né? o que é um retrabalho, né? E aí um segundo momento é uma outra economia, só que a gente vai para placa fotovoltaica, porque a pessoa, apesar de olhar a robustez do sistema, é um sistema que te entrega aí até 70% de economia, dependendo da situação, da marca da situação, também. Um payback de 1 ano e meio. Ó, um exemplo, de só meio. puxando um gancho para não é número. para não, você falou de números, você falou de 70, eu lembrei, só para acrescentar na sua fala. Esse prédio que nós estamos é um prédio de 900 metros quadrados, ele abriga mais de 200 pessoas, ele funciona dia comercial todinho, à noite, várias vezes, já ficamos aqui até 9, 10 horas da noite. A energia desse prédio... Não conte, mas vou é contar, barato. Vou contar. Não pode falar em valor. Não pode falar em valor. Pode falar, é muito abaixo. É um absurdo. Quanto que você paga na sua casa de energia, Rudinei? Hoje deve estar 550. É um pouquinho a mais só. Mas para 200 Você acredita? pessoas trabalhando 200 aqui, pessoas, é sério. Não, assim, é surreal. É surreal. Isso é uma conversa, surreal. é uma conversa minha e do Zé que a gente fala, porque nós que reformamos o prédio aqui, cara, a gente... Não é possível. Tem dia que a gente vai dizer, não é possível que é tão barato assim. E a diferença que que traz é um realmente bom essa sistema. E aqui foi tudo feito de novo, viu, gente? Nós secamos as veias elétricas, a fiação é toda nova, 100%. tudo com RT, tudo laudado, tudo dentro da norma, perfeito, padrão zero, tudo novo, equipamento de ar novo. É incrível. Eu falando ao investidor, né, como isso vai agregar valor, né, no seu empreendimento? Nós vamos para o projeto. Quando você tem um projeto exclusivo para aquela obra, né, que você inicia a obra já com um projeto de climatização em mãos, isso vai fazer com que você não tenha problemas futuros. Quem investe hoje no imóvel corporativo, vou fazer aqui um mall para locação. Obviamente, ele não quer ter problema com seus clientes. Então, quando você entrega uma obra, o seu cliente tem que estar satisfeito e a ideia é que ele não te procure mais para futuros problemas ou manutenção. Menos pós-obra. Então, assim, existe um ditado aí muito simples, que o barato às vezes sai muito caro. Muito caro. Outra coisa importante, existe uma legislação sobre isso, né? E não é só para ambientes de saúde, né, clínicas, para qualquer ambiente. Existe uma legislação que deve ser cumprida incrivelmente. Aqui no Brasil a gente tem a mania de falar, existe a lei, mas não se cumpre. Incrivelmente, né? Hoje você vê uma ação da vigilância sanitária, né, e multando locais, né? A gente tem recebido isso como empresa, né? A gente tem socorrido algumas empresas que têm um equipamento que não atende às normas estabelecidas pela Anvisa, e são multas pesadíssimas, né? Especialmente para quem está construindo hoje. Quando você tem uma obra mais antiga, digamos que há alguns atenuantes, né?
você não vai ser multado de primeira, assim, porque, né, olha, a estrutura é antiga, né, não foi possível. Agora, para quem está construindo hoje, Tem que nascer se Já não, tem que nascer se não for avisado dessas normas, ele pode receber uma multa pesadíssima ou até embargo da obra. Isso é tão importante, gente do céu, ser avisado. A consciência nasce dos arquitetos, Sim. porque muitas vezes o arquiteto não sabe e ele começa a fazer e não tem uma fiscalização, só vai ter hora que estiver pronto e o problema vem. E vem em cima do profissional. Sim. Para você ter uma ideia, Quer dizer, vem para todo hoje, mundo, vai né? para todo mundo. Aqui em Uberlândia, hoje a gente tem um bom volume de obras, tanto no corporativo quanto no residencial, mas nós temos casos em que o valor da nossa obra de correção Supera. não, nem supera, é inferior ao valor da multa que foi aplicada. Ah, tá, inferior ao valor da multa. Pessoas Então, que já foram retrabalho que a gente multadas tem que fazer, né? por não cumprirem as normas, porque vamos lembrar do triste episódio da pandemia. Né? Primeira regra, gente, desliga todos os ares e abram as janelas. Nossa. O ar deixou de funcionar. Por quê? Porque o ar-condicionado é uma mistura de umidade, Poeira. vento, pó, né? E se o sistema, por exemplo, o sistema de renovação de ar, que é essencial, Não estiver né, no funcionando. projeto corporativo, você está respirando um ar altamente contaminado. Né? Outra coisa, aí eu vou para o lado corporativo também. O empresário, ele não pode ter prejuízo com ausências de funcionários por enfermidade. Então, quando você investe num sistema eficiente, com engenharia técnica, né, perfeita para aquele ambiente, até a sua evasão de funcionários por problemas de saúde vai ser menor. Então, é muitas vantagens. É muitas vantagens. Né? Assim, e para cada caso, você tem vantagens específicas. E se nós formos entrar na área de saúde, é muito mais perigoso. Muito. Até, Mais. para vocês terem uma ideia, no sistema de exaustão, sala, né, uma sala cirúrgica, até a respiração do médico, mesmo com máscara, tem que sair de cima do paciente. E isso é trabalhado dentro da engenharia de climatização. Show demais. Muitos detalhes. É isso. E o que Eu quero falar de Uberlândia. Então vamos Nós finalizar com estamos Uberlândia. chegando. Tem muitas perguntas. Nós estamos vamos ter chegando outras. em Uberlândia, já estamos com equipe local. Né? A nossa inauguração agora tem uma data, né? Será dia 10 de agosto. Né? 10 de o agosto. nosso Save the showroom, date. algo assim especialíssimo, porque em Uberlândia nós vamos trabalhar com uma marca, é uma líder mundial, uma marca japonesa, né? Daikin, Que eu já e sou um simplesmente é a melhor marca do mundo, líder no mercado Quer falar o asiático. endereço onde vocês vão estar? Sim, claro, é óbvio. É óbvio. Líder na Europa, né, um equipamento assim muito acima da média. Então nós teremos um showroom com todos essa diversidade de modelos funcionando. Todos os produtos. E lá nós iremos oferecer, além da climatização, outras soluções integradas, né? A automação que, né, bate um papo legal ali com a climatização, Tem que ter, né? iluminação e outras coisas que a gente vai oferecer como empresa. Seremos quase um home center, Show. né? Mas que o cliente vai ter uma experiência, ele vai chegar ali, ele vai ter uma vivência. Como seria isso no meu lar? Como seria isso na minha empresa? Na prática. E fora que você vai tomar um cafezinho, Comer um pão de queijo. pão de Pão de queijo, queijo. né? Será Doce muito de bem. leite. Nossa, Tudo que meu Minas Deus. tem. Aquele E é doce legal. de leite na palha. E é legal, porque lá a gente está preparando também um espaço voltado para os profissionais. Legal. Educação. Pra gente Que conseguir- aí está o nosso alinhamento como empresa com a WePartners, que né, Show. tem essa bandeira. Porque assim como nós enfrentamos aí vários desafios, não só em obra, mas com o mercado em si, porque é um mercado que está Sim. em constante evolução, a gente precisa manter o nosso corpo ali, né, que realmente prevê esse projeto atualizado. Perfeito. Então vamos ter alguns momentos de não só de atualização, não só para climatização, mas das outras áreas em conjunto. Então o recado fica muito para o profissional, seja você da parte Sim. de arquitetura, seja você da engenharia, da parte de designer, não passe mais apertado com o ar-condicionado. Não deixe o seu cliente legal. pagar o preço por não conhecer.
Eu falo que muita gente me pergunta, e é legal deixar isso registrado aqui também. Camila, vocês cobram para fazer uma análise do meu projeto, me indicar, me atender? De um projeto que você fala que já existe. Que esteja em concepção, tá ali desde o começo. Camila, eu pensei o estilo do cliente é isso aqui e quero que você me ajude com um projeto de climatização. O que eu posso propor? Se você ainda não trabalha, eu brinco trabalhar junto com a gente, é dar as mãos e vamos lá, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Assim, até o fim. Se realmente você tem até insegurança mesmo de propor, fala, gente, será que se eu colocar um drywall aqui vai dar certo? Mas às vezes não conhece as outras soluções. Traz pra gente, vamos sentar, vamos analisar o seu projeto, já desde o papel, gente. Eu falo no primeiro rabisco. Porque aí fica aquela sensação de que você está trazendo para o seu cliente as soluções que o mercado te oferece. Perfeito. E a gente vai estar aqui para isso mesmo, para dar esse suporte. Não tem custo. E nós conseguimos, é interessante. Vocês estão demais. Porque a gente falou aqui muito de preço, de investimento. Sim. Mas é importante que o profissional, né, e o cliente, né, eventual que está nos vendo, que ele saiba que nós conseguimos fazer a aplicação correta para qualquer tipo de valor que você queira investir. Exatamente, tem o budget e aplica o budget. A gente chama aqui na obra, nós temos uma engenheira de custo, chama Thaís, a gente chama de reengenharia. Sim, a gente tem essa nós temos também. reengenharia. A gente vem com o orçamento ali, o cliente fala, nossa, não dá, precisava gastar menos, a gente tenta entregar a melhor solução Sim. dentro da realidade do cliente. Quando não dá, a gente fala, ó, não, o mínimo é isso. E o legal é que vocês trabalham com todas as etapas, então não tem como não ser atendido. A questão da gente conhecer a necessidade do cliente, né? Tem áreas da casa que às vezes você pode, né, colocar um equipamento convencional. Né? Por exemplo, um equipamento convencional, que a gente chama um não inverter, que é outra tecnologia, mas, por exemplo, para um quarto de hóspede, né, que você vai receber uma vez por ano um filho que mora fora. É um equipamento simples, convencional. Sim. Porque você vai utilizar uma vez por ano. Às vezes numa reforma que não cabe nem um multi-split, nem um VRF, às vezes atende. Sim. Então assim, e também trazer esse olhar de para onde caminha o mercado do ar-condicionado. Ah, mas se eu colocar split vai resolver. Será? Porque a gente tem algumas limitações. Sim. O sistema split, ele tem sim as suas limitações. Não só na forma de instalação, porque eu já vi muita gente colocando a condensadora em um ponto, caminhando 50 metros de linha. Gasta-se muito Não mais, é a nem só a eficiência questão não do gastar. vai, né? Acabou o ar-condicionado com 20 metros. De 20 metros pra frente, ele já aí não tem eles mais acham, ar-condicionado. aí que vem a experiência de você viver em outros lugares, ter feito outros negócios. A pessoa começa a achar que tem que pôr mais máquina, e não é porque está instalado de maneira errada. E eu brinco que vira o puxadinho do ar-condicionado, aquele negócio mal posicionado, ventando em cima das pessoas. Enfim, é realmente um mercado que dá pra gente trabalhar, e na loja, no showroom, a gente vai conseguir mostrar pro cliente. Eu gosto de quebrar um tabu muito grande, que tem gente que fala assim, nossa, eu tenho uma varanda enorme, eu vou colocar um de 60 mil BTUs e vou resolver o problema. Falei, vem cá, deixa eu te mostrar como é que funciona os 60 mil BTUs ligado para esse ambiente que você quer. Aí quando ele sente aquele vento, porque aí tem que ligar com a ventilação maior, um frio, eu falei, mas é isso que eu vou ter que fazer? Eu falei, então qual que é a solução? Então vamos dividir a carga, pensar num outro modelo, ver como é que é a dinâmica do seu ambiente para realmente trazer algo que faz sentido. Até porque os 60 mil BTUs, né, vamos pensar em uma unidade cassete, ele tem uma vazão, um raio de vazão limitado. Então, assim, a importância do posicionamento. Entender a diferença do calor latente para o calor... Caramba, esqueci... Perguntar pra mim não é uma boa ideia. Latente e sensível. Efeito Covid. Porque assim, tem muita gente que pensa que para os 60 mil BTUs, te entregar 60 mil BTUs, você tem que calcular não por metragem quadrada. Você tem que entender qual a vazão que a determinada marca te entrega, o que tem. Tem insolação, tem vidro, tem cortina, quantidade de pessoas, pé direito alto. Então, assim, são muitos fatores para a gente chegar e indicar uma climatização. Não digo nem só um equipamento, mas uma climatização da forma correta. Show de bola. E o nosso espaço aqui em Uberlândia, né, será aqui na Rondon. Pertinho de nós aqui, né? Tá pertinho da gente. Champs-Élysées. Na Champs-Élysées.
Nós vamos fazer gravação lá, né? Já fomos, já Não, a hora que conhecemos. depois também. Ali Vamos na no inauguração. ambiente, vocês são, né, Com convidados certeza. ilustres. E num ambiente que já existia, né, que era a Dara, hoje é Dara Luz, Clima E tecnologia. e Tecnologia, Legal. onde as 3 Completo. soluções que nós entregaremos, né, estarão expostas e à disposição para serem usadas. E Legal quais demais. são as Ok. redes E aí? Redes vividas. sociais. Bom, nosso Quem quiser site. saber Sim, o mais. site, né? Ali nós Site. temos parte das nossas obras, né? Das instituições que nós atendemos, www.bravoar.com.br, esse é o nosso site. E Instagram. o Insta, né? Que está mais ligado ao setor hoje privado. Isso, e né? as nossas correrias da Isso. obra é Algumas dicas, né? bravoar.store. Então, só pra E você. assim, as marcações do Instagram deles sempre estão nas nossas descrições lá dos nossos vídeos. Uhum. A Bravo é um parceiro nosso aí de obra, então é tranquilo para quem tiver curiosidade de saber mais. Exatamente. né? Qualquer Só dúvida chamar que a tiver, gente. pode chamar a gente também. Nós sentamos juntos, levamos lá na Bravo. Eu já Perfeito. conheci o local novo, tá finalizando, vai ficar maravilhoso, fantástico. Como o Israel falou, vai ser uma experiência única. Não tem aqui em Uberlândia um estilo desse home center, né? Que eles estão criando. Então, obrigado por nos acompanhar. Se vocês Tem querem fazer algum mais alguma comentário? consideração. As damas primeiro, por favor. Eu quero deixar assim, quero agradecer pelo convite. É muito legal a gente ter esse bate-papo aqui. Eu falo que é o início de uma escola. E é vários, tá? Depois a gente pode fazer esses Porque treinamentos. tem muita Sim. pergunta Sabe o que a ainda gente que vai pode ficar. fazer? O famoso vamos abrir uma caixinha. Sim. Pegar as Vamos abrir perguntas uma mais caixinha frequentes. hoje agora. As perguntas mais frequentes de ar-condicionado, que eu vejo muito. Camila, qual que é o melhor momento de se pensar no ar-condicionado? Quais os tipos de sistemas que a gente tem? Qual que é mais indicado para quê? Vamos abrir uma caixinha e a gente pega as dúvidas de vocês Excelente para os próximos. Realmente, e aí agradecer essa oportunidade e deixar claro que nossas portas estão abertas, né, Israel? Sem Assim, dúvida nenhuma, será primeiro agradecer a We Partners, né, agradecer o Zé Carlos, o Rudney, né, todo o time, né, que sempre nos recebe muito bem. Eu não posso deixar de agradecer o nosso time, né? O nosso time, exatamente, a Porque nossa família. Nós não somos uma empresa formada de pessoas, né? Então, lembramos aqui os demais diretores, né? Inclusive minha esposa, né? Diretora administrativa do grupo, que está lá. Agora eu descobri quem manda. Não, eu conheci ela, foi que a gente foi lá. Eu sabia que tinha alguém mandando aí por trás. Você sabe disso por experiência própria. Então, o Breno, nosso diretor técnico, todo o nosso time, né, de engenharia que está espalhado pelo Brasil, né, nossos técnicos, né, até do mais alto cargo da empresa até o menor, né, iniciante. isso a gente valoriza muito, né, o que seria do grupo, né, sem as pessoas. Então, eu deixo também um agradecimento a eles, né, e que eles continuem conosco, porque a empresa crescendo, eles estarão crescendo conosco. Então, obrigado, né? Obrigado por esse momento tão especial. Nós que agradecemos, eu também agradeço vocês ter disponibilizado esse tempo aí considerável para passar aqui com a gente, trazer informações, espero que possamos trazer mais informações para as pessoas cada vez se habituar mais com o assunto, né? Essa aqui é a vontade aqui nossa com esse quadro aqui dentro da We Partners, é trazer informação para arquitetos, para engenheiro, para leigos, para clientes, para donos de casa, para construtores, para todo mundo, entendeu? Porque são assuntos importantes aí que a gente traz. Sempre à disposição. Deixar o Zé aí para Obrigado, gente, todo mundo, né? Muito obrigado. Continua Zé acompanhando. O Zé agora vai pagar a refeição pra gente. Olha, O é que eu almoço espero, é eu minha espero. conta hoje. Eu não queria falar não, mas eu não vim pelo podcast. O almoço é por minha Tá igual aqueles conta. programas da Globo lá do Galvão Bueno, né? Toda vez eles falavam, agora nós vamos sair pra jantar, o fulano vai pagar. No caso aqui, Galvão Bueno é o Zé. Também conhecido como Zé. Gente, mas muito obrigado. A UI é isso, tá? Nós vamos continuar trazendo muito conteúdo. Já temos workshop preparado.
Vamos abrir a caixinha agora, saindo daqui, vamos tirar dúvidas sobre climatização. Então continua nos acompanhando. Ixi, agora não, né? Eu vou abrir a caixinha, mas eu já vou ter aberto. Não, você mas não, tudo bem. Um dia será aberto. Não, na verdade... Hoje ela está sendo aberta. Na edição... Vou abrir você pode quando pôr. for ao ar. No dia que for ao ar, nós vamos abrir novamente. É isso aí. Obrigado, acompanha a gente, segue as nossas redes sociais, curte o vídeo, comenta, compartilha. É um conteúdo muito legal. Distribui para quem você acha que é seu parceiro de negócio, estuda com você, que é legal ele conhecer sobre isso também, tá bom? Segue as redes sociais, a Bravo vai estar na descrição, qualquer dúvida que tiver pode entrar em contato com eles também. E é isso, obrigado, continua acompanhando a gente. Obrigada. Valeu, obrigado. Tchau, Valeu. tchau.